meu amigo vascaíno, o clima continua quente no Vasco da Gama. Por conta da situação do Alexandre Matos? Não. Enquanto o pessoal aqui no Brasil está dando ênfase para coisa que já passou, a situação da 777 Partners lá nos Estados Unidos se complica cada vez mais. Hoje, canal de notícias, a Bloomberg, trouxe aí para gente que a 777 Partners está à beira da falência. A 777 Partners confirma que está buscando investidores para ajudar a investir capital no futebol vascaíno e em outros clubes que também pertencem à 777 Partners. A 777 Partners quer uma injeção de capital de 200 milhões de euros. Pessoal, situação é muito sombria dessa empresa falando financeiramente. A gente também vai falar muito aqui sobre o noticiário esportivo do Vasco da Gama. Preocupa bastante porque o Vasco está neste turbilhão. Faltam aí para o Vasco da Gama 8 dias aí para abrir a janela. O Vasco perdido no mercado e o pessoal ainda não viu que o problema é a 777 Parques. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. A gente vai falar muito aqui também sobre essa situação do processo na justiça, porque chegou a gota d'água para alguns conselheiros do Vasco e também ali para alguns beneméritos. Feito? Meus amigos, o seguinte, o Vasco está passando por uma situação muito delicada, certo? É até clichê a gente falar isso aqui para vocês. O nosso Lúcio Barbosa vai acumular a pasta aí do futebol sendo CEO ao mesmo tempo. É impossível fazer isso. É impossível dar conta de duas situações. A 777 hoje vem a público para poder dizer que o Vasco não tem pressa em fazer um anúncio de um profissional, tá? O Lúcio Barbosa, ele é CEO, ele nunca trabalhou com essa situação de contratação no Vasco da Gama. O Vasco tem muitas carências no seu elenco, mas muitas carências no seu elenco mesmo. E o seguinte, o Vasco tem renovações de contrato que estão pendentes também, e hoje o futebol do Vasco está jogado às traças, está largado. Alguns conselheiros do Vasco cravam aí uma precipitação muito grande com relação à situação da 777. Por exemplo, situação do patrocinador Master. Tiraram a Pixbet, não anunciou um patrocinador Master novo. O Vasco está sem patrocinador Master. Mandaram o Alexandre Matos embora, agora estão perdidos no mercado, tá? Eles falaram que não tem pressa, fizeram um anúncio aí do Lúcio Barbosa, porque, cara, o Alexandre Matos, todas essas pessoas que trabalham no ramo do futebol são amigos do Alexandre Matos. E, pô, o Vasco deu um recado muito, muito, muito ruim, cara, para o mercado. Porque, assim, essa situação poderia ser tratada internamente de uma forma diferente, e aquela entrevista que o Lúcio Barbosa deu, sem pé, sem cabeça, cara, foi muito prejudicial para o Vasco aí. E as pessoas ficam dando ênfase para um assunto que já passou, ao invés de fazer cobranças pela situação de reforços, de fazer cobranças aí pela situação envolvendo o novo diretor aí de futebol. Ontem surge uma notícia lá nos Estados Unidos lá que deixou essa empresa nocauteada no chão.
A 777 Partners sendo acionada na maior cidade do mundo, Nova York, por conta ali de tentar tapear não apenas um credor, mas a legislação norte-americana, em torno ali de 20 milhões de dólares. E, meus amigos, hoje o maior canal de notícia de economia do mundo, a Bloomberg, crava novamente o seguinte aqui, a gente vai colocar para vocês. A 777 Partners busca 200 milhões de euros para investimento no futebol. A 777 não terá condições, não terá condições de arcar com compromissos, não apenas no futebol, mas na situação de leasing das empresas aéreas que ela tem, a Flair e a Bonza, ela não terá condições, e nem na parte de entretenimento, situação aí envolvendo cassino e também direito de transmissão que ela detém aí em alguns países. Meu amigo, a situação dessa empresa é de desequilíbrio total financeiro. Isso vai atingir o Vasco. Eu estou falando aqui para vocês que o Vasco da Gama vai ter que vender jogador, tá? Não é teoria da conspiração. Vocês vão me cobrar em junho. O Vasco vai vender o jogador, porque já se fala internamente que a 777 não terá condições de aplicar 270 milhões em setembro no Vasco da Gama. O Vasco está buscando um diálogo com a 777 Partners, tá? Para que a empresa saia numa boa. Apesar de que já há uma ação na justiça, parte contenciosa, para que haja ali um rompimento, uma ruptura ali de contrato com a 777 Partners. O contrato está sendo examinado, tá? Algumas pessoas dizendo que tem muita coisa que foi prometida que não foi cumprido, tá? Muitas pessoas hoje dizendo: "Ah, como que vai fazer para devolver o investimento?". Alguns advogados aí dizendo que simplesmente o Vasco até, por essa inadimplência, poderia até processar a 777 Partners e o Vasco aí já teria até investidores ali, à vista, tá, para poder, intermediar parte aí dessas ações, tá. A 777 está buscando ajuda de investimento árabe, não é segredo para ninguém, para poder ter recursos, para poder fechar aí a economia dos seus times. O próprio Stand Liège está com 3 meses de salários aí atrasados. Então, enquanto as pessoas ficam dando ênfase, se o problema fosse treta de vestiário, parceiro, a situação era fácil de resolver. Eu mandava embora o jogador, mandava embora, porra, o treinador, mandava embora, porra, o Alexandre Matos, como foi, você resolve, você substitui. O problema do Vasco é gravíssimo, gravíssimo. Pessoal, pior tá por vir. Vocês vão me cobrar essa situação aí nos próximos meses e tá difícil, tá? E a situação lá em Nova York, o seu Steve Pasco, muitas pessoas dizendo que ele tem mais culpa no cartório do que até o próprio Josh Wand. E a gente achando aqui no Brasil que o Josh Wand é o único safado pilantra. Aguardemos. Agradeço pela atenção, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.